Desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga. Boa noite, Silvio. Vamos falar com você, Silvio? Boa noite, Valmir. Boa noite, Edivardo. Boa noite, Matheus. Boa noite todo mundo por aí. Oripão Monteiro, boa noite. Muito bom. Dia muito legal. A gente está aqui, quarta-feira, Copa do Mundo, muita coisa boa. Dia também muito triste na cidade. Vamos falar por aqui. Mais um assassinato, né, envolvendo a polícia, uma mulher. Mas agora a gente tem esse bate-papo maravilhoso com essa pessoa que é cidadão araguarino, né? Quando o Dr. Carlos Henrique Perpétuo Braga estava aqui, né, professor na Unitri, professor do curso de Direito, fez um trabalho maravilhoso junto à construção do novo fórum que nós temos, né? Você falou muito bem, viu, Valmir? Se nós temos ali hoje um dos melhores sedes do fórum aqui da região, da cidade, até de Minas Gerais, é por causa também devido ao trabalho do Carlos Henrique Perpétuo Braga, que hoje, Valmir, é presidente do TRE de Minas Gerais. Doutor Carlos Henrique Perpétuo Braga, muito prazer em falar com o senhor. O senhor está ao vivo aqui conosco na Mais FM. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Honra estar na Mais FM em Araguari, uma cidade do meu coração. Como você bem disse, sou cidadão araguarino e guardo Araguari nas minhas melhores lembranças, pode ter certeza. É uma honra estar aqui com vocês. Para nós também, viu? Haja visto que a história, né? A gente que faz história, vive por aqui, viu a presença do senhor, a gente sempre o acompanhou por aqui e hoje, como presidente, né, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, a gente fica muito contente quando vê pessoas, né, que passaram por aqui, deixaram o seu legado, deixaram a sua história e galgando postos tão importantes aí na justiça brasileira, viu, doutor? Muito obrigado, mas tenha certeza que a passagem por Araguari, volto a dizer, foi uma... me gera as melhores lembranças, as melhores recordações. Aprendi muito em Araguari e o meu envolvimento com a Justiça Eleitoral também passa por Araguari. Apurei eleições juntamente com o Dr. Rogério Fernal no ginásio de Araguari, eleições municipais pesadas, disputada voto a voto, mas ainda na época da cédula de papel. Então eram tempos outros, né? 1996, 98. Então, nessa época, tive muito contato com a Justiça Eleitoral também aí em Araguari. Então, deixei belíssimos amigos, deixei grandes alunos que hoje honram a advocacia e o cenário jurídico brasileiro. Exato, o senhor assumiu recentemente a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O que representa isso na carreira? O que representa esse posto tão importante? Haja visto que a gente tem essa luta constante, né, pela democracia, por uma sociedade mais justa, humana e mais fraterna. No plano pessoal, é um sonho. Eu que comecei como escrutinador, auxiliei meu pai, que foi juiz em Uberlândia, contar votos também nos ginásios em Uberlândia, depois como juiz eleitoral, juiz de direito, juiz eleitoral. Tive a honra de ser secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral em 2012 e 2013. Posteriormente, dirigi uma escola judiciária eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral e ajudei o anterior presidente aqui ainda como juiz. Então, chegar à presidência do tribunal é um sonho no plano pessoal. No plano institucional ou no plano cidadão, é uma forma de contribuir também com algo que é muito caro, que é muito importante a todos nós, que é garantir aos brasileiros, garantir à comunidade o direito de escolher os seus representantes, quer no plano legislativo, os nossos deputados estaduais, federais, senadores, ou no plano executivo agora com governador e presidente da República. Mas também, igualmente importantes, são as escolhas no plano municipal, vereadores e prefeitos. Enfim, acho que posso contribuir, acho que tenho contribuído para sedimentar esse sonhado Estado Democrático de Direito que vai ao encontro da boa cidadania. Doutor, no seu discurso de posse, eu tenho aqui, abre aspas, o senhor falou dessa maneira: a cidadania não pode se resumir a um conjunto de direitos, mas há que se representar direitos e deveres. Exige participação, responsabilidade e compromisso com o bem comum. O amor ao país não se manifesta apenas em palavras e símbolos. Ela se revela, sobretudo, na disposição de cada cidadão de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, livre
e democrática. Palavras do senhor. Diante disso, essa polarização que nós vivemos, tantos questionamentos em cima de urna eletrônica, em cima de essa polarização quase que doentia que o país atravessa e que a gente vê que deve continuar nesta próxima eleição, e nesse próximo pleito, é lógico, em cima dessas palavras tão bonitas que o senhor proferiu no seu discurso de posse. Queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Tá, muito obrigado por compilar esse trecho do meu discurso. Foi um discurso escrito há uma semana, levei uma semana para escrevê-lo, para meditar, para medir essas palavras, mas nesse primeiro ponto que você reproduziu, eu sempre fiz a leitura da Constituição em 2 capítulos. No capítulo dos direitos, importantíssimos, mas também dos deveres. E um dos deveres que nós devemos observar é sabermos escolher os nossos representantes. E aí me aproxima do direito eleitoral, me aproxima das eleições. Nós temos a responsabilidade de escolher bons deputados, bons senadores, bons governadores, bons presidentes, bons vereadores e bons prefeitos. Isso faz com que a noção de cidadania não se apequene apenas na busca por prerrogativas ou por direitos, mas também o nosso dever. Eu costumo dizer que não existe cadeira vazia. Alguém sentará numa cadeira de prefeito, de vereador. Nós precisamos escolher bem. Se nós não nos dedicarmos a essa escolha com responsabilidade, pessoas menos preparadas, pessoas não tão bem intencionadas como nós queremos, podem sentar nessa cadeira. Então, por isso é que eu fiz essa observação no meu discurso. Quanto às desinformações, ou quanto aos problemas, aos desafios que nós temos nas eleições, isso faz parte. Eu acho que a polarização ela é importante porque ela alimenta o debate. Só que essa polarização tem que ficar no plano das ideias, da proposta de gestão, da forma como atuar, quer no plano legislativo, quer no plano executivo. Não pode passar para as agressões, não pode passar para o limite em que nós não respeitamos o próximo. Então, quando nós conseguimos conciliar o direito de ter opiniões, o direito de defender as nossas posturas, sem agredir o próximo, sem agredir o nosso concidadão e respeitando sempre a vontade da maioria, nós atingimos o nosso objetivo. E eu posso afirmar, ainda na esteira da sua pergunta e nesse capítulo, que as eleições no Brasil servem de modelo para o mundo todo. Podem ter certeza disso. Eu já participei como secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral de eleições em outros países e o nosso modelo, ele é copiado, esse modelo é admirado, só que nós temos uma particularidade. O sistema eleitoral atua e foi criado em prol das nossas necessidades, das nossas carências. Daí porque ele é tão amplo, nós temos uma particularidade de termos eleições a cada 2 anos. Isso gera a necessidade de termos uma instituição como a Justiça Eleitoral tão organizada e tão sedimentada como nós a temos hoje, ao contrário de outros países que realizam eleições de forma mais esparçada e com outras características. Mas o processo eleitoral é seguro, é rígido, não tem qualquer falta de transparência, muito pelo contrário. Inclusive, aproveitando aqui essa oportunidade na Mais FM, nós estamos estabelecendo contatos com os partidos políticos, com os candidatos, com a ordem dos advogados, com os setores representativos da sociedade, para que acompanhem cada etapa do processo eleitoral, desde o registro de candidaturas, passando pela preparação das urnas, e todos podem ver, isso pode ser auditado, participar do teste de integridade, que é tão importante para nós. Então nós queremos sim eleições limpas, transparentes, como temos realizado. E hoje, na minha posse, já que o senhor bem observou, nós fizemos a celebração dos 30 anos da urna eleitoral. Então, nessa mesma urna foram eleitos membros da direita, membros da esquerda, quem nós queríamos, quem nós não queríamos, mas enfim, respeitamos sempre a vontade da maioria. Isso que é importante, é isso que constrói um país melhor. Isso mesmo, doutor. Diante disso, essa fala tão contundente, tem até outro trecho aqui que mais na frente eu queria reportar. A gente queria comentar com o senhor, a Justiça Eleitoral, ela, através das suas publicações, das suas peças publicitárias, ela faz aí um chamamento para as mulheres, os índios e os negros participarem mais, porque falta representatividade ainda. Queria que o senhor falasse sobre essa questão. Ótima pergunta e ótima observação. Eu acho que a sociedade moderna exige a inclusão dos diversos segmentos
da sociedade, dos diversos representantes desses segmentos. Eu tive a oportunidade de a comunidade indígena Chacriabá como vice-presidente e corregedor, e pude observar o interesse da comunidade em participar cada vez mais do processo eleitoral. Então é preciso trazer não só os jovens, mas também aqueles que já têm a possibilidade de não votar, desistar o voto facultativo, para escolher os nossos representantes. Nós precisamos conferir maior legitimidade aos eleitos. E essa maior legitimidade nós só vamos conseguir com a participação maior, com os diversos segmentos se envolvendo nas eleições. E não sei se você observou já com seus ouvintes da Mais FM, nós temos agora uma nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral para permitir que os tribunais regionais eleitorais celebrem convênios com os órgãos públicos para transportar os eleitores até as sessões eleitorais que tenham alguma dificuldade de mobilidade. Isso é uma inovação, isso é importante, porque isso mostra a necessidade de termos mais envolvimento das pessoas, sejam elas, pertençam elas aos diversos segmentos. Isso, volto a insistir, confere legitimidade e garante um processo mais saudável, mais sadio, como nós queremos. Isso é muito bom ouvir do senhor, o presidente do TRE do Estado de Minas Gerais. É muito importante quando a gente vê essa luta. O senhor está nos dando aqui uma aula de democracia, uma aula de direito. A gente fica muito contente de ouvir isso. Mas eu queria mudar um pouquinho o foco da nossa conversa, doutor. Araguari hoje tem um dos espaços físicos para atender ao cidadão, atender à justiça. O novo prédio do Fórum, no bairro Interlagos, virou uma realidade. Quando o senhor estava aqui, o senhor foi uma das primeiras pessoas a levantar essa polêmica, porque deveríamos ter um espaço melhor. Antes, o foro nosso era lá na Avenida Teodolino, o senhor trabalhou muito bem. E a sua luta, o seu empenho, juntamente com toda a classe, queria que o senhor falasse disso, porque acho que Araguari também deve muito ao senhor, devido a aquele tão majestoso prédio que hoje nós temos. Na minha contabilidade com Araguari e seu povo, eu ainda sou devedor, e muito devedor. Que bom, viu? Que bonito. E o que eu fiz, faria novamente pela maneira liana, amiga, fraterna, como fui recebido e como passei esses anos memoráveis da minha vida profissional e pessoal em Araguari. O fórum, não sei se você se recorda, mas na época eu fui diretor do fórum, nós conseguimos fazer uma bela reforma, já que as instalações estavam acanhadas. Mas essas instalações, mesmo com a reforma, ainda estavam aquém, a meu juízo, daquilo que merecia Araguari. Foi então, quis o destino, que eu fosse superintendente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando então conseguimos o terreno. A prefeitura nos ajudou muito nessa época para conseguir esse terreno, aquele local, e eu pedi que fizesse um prédio que fosse majestoso e que também fizesse sombra nas cidades vizinhas. Bom, moral da história, temos um prédio à altura das expectativas de Araguari. E queremos também avançar, talvez num futuro próximo, também com um cartório eleitoral em condições mais condizentes com a comunidade de Araguari. Estamos já estudando essa possibilidade, vamos verificar se isso é viável dentro do nosso orçamento, a rubrica orçamentária, mesmo porque o Estado de Minas Gerais tem 853 municípios, são 304 zonas eleitorais, são 304 zonas eleitorais também carentes, às vezes, de boas reformas. Mas nós vamos colocar essa questão na nossa prioridade, pode ter certeza. Araguari merece. Que bom, a gente fica contente, porque haja visto que o fórum nosso, o cartório eleitoral, ele funciona ali na rua Doutora Franco, o senhor se lembra muito bem, né? O espaço é até bom, mas se tivéssemos, né? Quem sabe, né? Quem dera aí, principalmente com a sua ajuda hoje como presidente, para que Araguari tenha também a sede própria do cartório eleitoral aqui, para a gente acolher melhor, né, o cidadão, os eleitores, né, doutor? Que coisa boa, que notícia boa que o senhor nos dá aqui, que empenhará para isso, viu? Estamos estudando também, vamos verificar se preenche os requisitos, a possibilidade, talvez, de uma segunda zona eleitoral. Isso também ajudará muito Araguari, isso amplia a capacidade de receber bem a população, considerando o número de eleitores já em Araguari.
Exato, né? Que coisa boa. Doutor, é muito bom a gente ter a presença do senhor, Carlos Henrique Perpétuo Braga. Quem não lembra, né? Lembra do senhor professor na Unitri, né? E isso é muito importante. Está aqui também comigo, né? Valmir Brasileiro, que está participando do programa Nosso Fim de Tarde. Graças a Deus a gente é líder de audiência nessa hora, o Edvar Alves. E a gente agradece demais a participação do senhor. Conta sempre com a cidade de Araguari, com a Mais FM, da Mais FM do Triângulo. Primeiro, prazer enorme recebê-lo e queria colocar aqui os microfones à disposição. O senhor tem alguma coisa a mais que o senhor não falou, queria falar? É uma honra enorme tê-lo conosco. Eu queria agradecer a gentileza da entrevista, a oportunidade de conferir essa entrevista à Mais FM. Tenham certeza que Araguari mora no meu coração, tenho uma recordação enorme de Araguari, um respeito enorme pelo seu povo, pela sua história, pela sua tradição, e podem contar comigo. E sempre que eu tenho oportunidade, vou a Araguari, como estive no cartório eleitoral de Araguari há pouco tempo, fui muito bem recebido, fiz uma pequena visita rápida em Araguari, a caminho de Estrela do Sul, onde fizemos uma inspeção, mas para enfatizar mais uma vez da minha alegria, do meu contentamento de estar nessa conversa franca, nessa conversa aberta e construtiva em prol da democracia, que é algo tão caro, algo tão importante nas nossas vidas. De todos os araguarinos, um grande abraço e é uma honra, um prazer ter falado com vocês neste momento. Doutor, só mais um minutinho, eu gostaria porque eu vejo também a campanha que a Justiça Eleitoral faz para a pessoa ser mesário, e o presidente falando aqui, conclamando o povo, eu penso que seria de muito bom som, o senhor podia até, eu sei que já até agradecemos e tudo, mas falasse da importância do voluntariado, da importância da cidadania para aquelas pessoas que gostam e que vão servir a justiça como mesário. O pedido seu é uma ordem, então vamos atender. Quem dera. Eu costumo dizer que a Justiça Eleitoral, quando realiza as eleições, ela não faz sozinha. Sem o concurso dos mesários, isso é impossível. Sem a ajuda da população, isso é impossível. Não é à toa que em Minas Gerais nós temos mais de 200 mil mesários, a maior parte voluntária, nos ajudando nesse processo, que é maravilhoso. É um encontro com a democracia, é uma festa da democracia, que nós teremos no dia 4 de outubro e, se houver segundo turno, no dia 25 de outubro. Então, por gentileza, aceitem o convite para participar das sessões eleitorais, ao tempo das eleições. Essa é uma contribuição importante, essa é a forma que nós, cidadãos, podemos dizer sim à democracia, podemos dizer sim à liberdade de escolha, podemos dizer sim à capacidade que nós temos de escolhermos nossos representantes e, acima de tudo, de sonhar com um Brasil melhor. Então, tenham certeza, Valmir e Silvio, da importância dos mesários, e eu os conclamo aqui, me valendo da Mais FM, para aceitar esse convite, e estaremos todos irmanados nos dias 4 e 25, se houver segundo turno, volto a insistir, para fazermos belas eleições, como é a tradição de Minas Gerais e do Brasil. Que bom, olha, em tempo, o seu ex-aluno, hoje doutor Wellen Ferreira de Macedo, está aqui te mandando um abraço, cumprimento, falou que deve muito aos seus ensinamentos aqui enquanto era aluno do curso de Direito. Mandando um abraço, viu, doutor? Devolvo um abraço, ele é um excepcional aluno, jornalista, fazia perguntas difíceis, deixava sempre contra a parede, mas é um excelente jornalista. Transmita-lhe o meu grande abraço, tá? Por favor. Combinado. E a gente que agradece, quem sabe daqui a pouco, né, a gente possa falar de novo. Muito obrigado, e Araguari sempre também lhe deve muito. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique Perpétuo Braga, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Mais uma vez, obrigado, e as portas do tribunal estão sempre abertas. E a senha, sabem, sou de Araguari. As portas estarão sempre abertas. Obrigado, doutor, obrigado. Tá aí, Valmir, que coisa boa. Você viu que entrevista, falou que deve muito à cidade, o empenho dele. Eu acho que é uma entrevista assim para a gente parar, ver, escutar e refletir bastante. Uma aula de justiça, uma aula de cidadania, né, Valmir e Edvar? Senhor, nós temos muito que agradecer, né? Porque esse fórum nosso, você lembra o que era o nosso fórum? O que é o fórum hoje? Né? O nosso fórum hoje, ele é um dos melhores, se não o melhor de todo o Estado. Todo o Estado. Referência, como diz Edvar, referência mesmo, né, Edvar? Mas que aula, né? Eu gostei muito da aula, Silvio.
Cara, eu fiquei aqui, gostaria que o mundo todo estivesse ouvindo, o Brasil inteiro. Exato. Você viu aqui, né, Edvar? A gente pegou até o discurso dele aqui, rapaz, fez questão de citar, então ele gostou também, né? Eu gostaria muito que Araguari 100% nesse momento estivesse ouvindo, o Brasil todo, para acreditar, para ver a realidade do comprometimento da justiça eleitoral, Silvio.